Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, tá? Então assim, nós vamos ter nessa videoaula de hoje um estudo sobre uma corrente filosófica do século XX, que foi justamente o existencialismo, e nós vamos entender, né, o contexto de origem dessa corrente, entender através dos pensadores, e hoje nós vamos ter uma breve introdução ao pensamento da corrente existencialista, entendendo que a filosofia ao longo da sua história, ela trabalha linhas de pensamento, linhas, né, correntes filosóficas, e entre elas está o existencialismo, que é justamente entender a condição, a existência humana, e é isso que nós vamos ver na videoaula de hoje, tá certo? Vamos entender do século XX, que foi um século, né, uma era de incertezas. Se teve muita mudança no plano intelectual, nos pensamentos, né? Quando Freud, por exemplo, fundou a psicanálise, também teve surgimentos, né, revolucionários na ciência, entre elas, né, as teorias de Einstein. No campo, por exemplo, da psicanálise, o Freud ele tentou entender, através da psicologia, compreender mais o inconsciente do ser humano. E no caso das ciências, no sentido do século XIX para o século XX, nós podemos perceber que essas teorias revolucionárias, elas foram formas de ver o mundo, né? Diferentes formas de ver o mundo, na verdade. Então, era um mundo de muitas incertezas, de muitos questionamentos, de muitas contradições. E aí também, nesse período, ocorreram grandes eventos trágicos, que foram, entre eles, as guerras, né? As duas guerras mundiais, a barbárie nazista, que assombrou o mundo, né? Por ser muito cruel. Até hoje tem vestígios tem reflexos do nazismo no mundo. A Guerra Fria, né, que polarizou grande parte do planeta. E nesse meio termo aí do século XIX para o século XX, nós podemos perceber também coisas que impulsionaram, depois da Segunda Guerra, um salto positivo na tecnologia, né? Então, essa tecnologia ela ganhou seu espaço. Nós vivenciamos do século XX para cá a revolução técnico-científica, né? Então, assim, tem vários pontos positivos, mas também tem os pontos negativos dessa revolução na tecnologia. Então, a tecnologia foi uma era de grandes realizações, entre elas avanços científicos, né, engenharia genética, tecnologias da informação, mas também, por outro lado, teve o aspecto negativo, que foi justamente, né, que até hoje a gente pode perceber que é a corrida armamentista, né? Então, muitas armas, né, muitos materiais de guerra, né, hoje no mundo destruiu muitos lugares, né? O maior, assim, a gente pode perceber, por exemplo, na região do Oriente Médio, né, até mesmo vestígios das guerras. A degradação ambiental, nós vemos um planeta muito poluído ainda, né? O meio ambiente tá acabando em alguns sentidos. As desigualdades sociais, elas aumentaram, né? Então, assim, esse impulsionamento da tecnologia não dá condição a todos, né? Então, estima-se que 80% da renda mundial hoje, ela esteja concentrada mais ou menos nas mãos de 15% da população mundial. Então, a humanidade hoje, devido a esses reflexos, né, trágicos do século XIX para o século XX, do século XX para cá, ela tem enfrentado desnutrição, né? O continente africano é um dos que mais sofre. Em alguns lugares do mundo também, onde tem essa desigualdade social, também tem, além da desnutrição, tem a falta de moradia, segurança, desamparo à saúde e à educação. Então, nós vemos que é uma época de muitos dramas, né, de muitos acontecimentos trágicos, e entre eles podemos perceber os humanos sofrendo, né, a angústia humana, o desespero humano, os massacres e as guerras. Então, é nesse contexto, né, de século XX, 19 para 20, né, mais ou menos, que surge uma corrente filosófica que vai tratar aí da condição e da existência humana, que é conhecida como o existencialismo. Quando se fala em ser humano, vem alguns questionamentos, né, tentando compreender quem nós somos, de onde viemos, né, sobre a nossa existência, e entender também essa relação de poder no mundo. Então, assim, o existencialismo, basicamente, ele surgiu a partir justamente de entender a existência humana, a condição humana. Diferente de períodos passados, que
a filosofia em si, ela entendia a racionalidade, né? Que o ser humano ele é um ser que pensa, é um ser que está em busca da sua origem, da sua condição através da racionalidade. Aqui nessa era, vai tratar compreender a existência humana de uma forma racional, sim, mas uma forma de entender o que o ser humano ele vivencia, né? A questão das suas dores, a questão das angústias, da sua liberdade, né? A entender a condição, a sua existência em si. Pensamentos como destino, como karma, como da vontade dos deuses, né, ou de um deus, entre outros, são temáticas que até hoje o ser humano ele vivencia, né, no seu contexto histórico. Durante muitos séculos, na verdade, o ser humano ele pensou que sempre nós somos direcionados por esse destino, seja um destino do acaso, um destino de um karma, ou um destino que seja da vontade propriamente de um deus ou deuses. Então, a nossa vida, ela sempre foi destinada, né? A nossa existência foi pelo destino. É uma origem que já era determinada. Mas foi a partir do século XIX para o século XX que o homem, né, ele buscou, né, através de pensadores, né, pensadores do período, eles começaram a questionar sobre essas temáticas, sobre a questão do destino e vontade dos deuses, e entre outras coisas, para tentar compreender uma forma de se ver o homem através da sua própria existência. E a partir daí chegaram a pensamentos pré-determinados ou indeterminados, que é onde vai trabalhar a nossa liberdade. É o momento onde trabalha a liberdade de escolha, o que nós podemos escolher. E ao invés de nós sermos determinados por algo, pelo destino ou por deuses, na verdade é o momento onde nós somos indeterminados. É o momento onde nós temos a nossa liberdade, que é justamente o momento que percebemos, né, que os pensadores da época tentam trabalhar que o nosso destino está propriamente em nossas mãos. Então, partindo dessa perspectiva, o homem ele é visto como um ser inacabado, né? A partir dessa visão que ele é um ser inacabado, nós estamos disponíveis para construir, né? Os existencialistas vão construir a essência humana através da sua existência. Então, por muito tempo, durante muito tempo, a filosofia ela se encarregou de entender o ser humano pela sua razão, pela racionalidade, né? Então, as correntes filosóficas, a principal delas, no caso, a racionalista, que vem desde a antiguidade grega e se concretiza com René Descartes na Idade Moderna, ela buscou compreender o ser pensante, né? A racionalidade humana. Mas os existencialistas eles vão partir sim entender essa racionalidade humana, mas de uma forma de entender mesmo a nossa existência. Então, eles partiram de entender o homem a partir de si mesmo, né, da sua própria existência, questionando a ideia de razão como parte da sua essência, mas dando ênfase principalmente à sua existência, à sua condição. E aí, entre elas, temos condições como angústia, a finitude e o desespero humano. Então, são temáticas que os pensadores existencialistas eles tentaram compreender da existência e condição humana. Um dos pensadores mais importantes do período foi o francês Sartre, e ele já dizia que o homem ele tem na essência, né, na verdade, ele tem a sua essência humana sendo construída através da existência. Então, a partir do que é vivenciado, do que nós temos no nosso convívio, é que nós vamos construindo quem nós somos. Então, nós vamos ver basicamente através desses pensadores, né, da corrente em si, da corrente existencialista, o que é o existencialismo, as características, e entender justamente essa existência humana conforme cada pensador tentou trabalhar. Basicamente, o existencialismo ele se tornou uma corrente filosófica no século XX, mas foram dois filósofos pré-existencialistas, antes, né, do existencialismo em si, que foram no século XVIII para o século XIX. Eles foram os prepulsores, né, que no caso seria o primeiro aí, que é o Kierkegaard, e o segundo, o Nietzsche, né, da imagem. Estes dois pensadores eles vão tratar de novos rumos filosóficos, né, no ramo da filosofia. Eles vão tentar entender basicamente a vida prática, né, a convivência humana, né, em termos de hábitos e costumes, né, as coisas que já são determinadas, a moralidade em si.
e o ser humano na sua condição também de ser humano. Vão entender também questões voltadas para o mundo, e aí nós temos duas distinções, né? No caso do Kierkegaard, ele era um cristão que questionava algumas ideias do que seria, né, a continuidade da vida nesse mundo, né? Então ele basou suas obras em cima disso. E nós temos também o Nietzsche, né, que em termos religiosos ele era um ateísta, então ele acreditava na finitude humana, né, que a vida ela se encerrava aqui, nesse mundo. E temos outros pensadores, né, que nós vamos ver na distinção, basicamente, existencialista, né, os prés e os existencialistas, né. Esse terceiro da imagem é o francês Sartre, né, ele será o principal e o maior, né, filósofo existencialista. Foi o que mais esclareceu sobre a condição, sobre a existência humana em si, né, através da liberdade humana. Depois temos o alemão Heidegger, né, que ele propriamente não se via como existencialista, mas ele foi um grande intérprete do Nietzsche. E quando falamos de termos de Sartre, o Sartre foi um dos grandes pensadores do século XX, né, por isso que ele é o mais importante do existencialista. Ele contribuiu para a literatura francesa, né, em termos de escritos, né, obras, e também na literatura universal. Ele escreveu romances, né, ele revolucionou o modo de fazer filosofia. Para Sartre, o ser humano ele constrói a sua essência de acordo com as suas escolhas, de acordo com a sua liberdade. Então, a cada passo que o ser humano ele dá nas suas escolhas, né, na condição de ser livre, ele está construindo a sua essência. Então, basicamente, o ser humano ele se define a cada passo da sua existência. Podemos dizer assim que nós somos seres livres para escolher o que queremos ser e o que somos, na verdade. Então, essa escolha, essa liberdade é o que torna o que somos. Então, ele tem até uma frase que estamos condenados a sermos livres. Então, para nós nos definirmos enquanto essência, enquanto ser, nós precisamos da nossa liberdade de escolha para poder nos definirmos e dizermos quem somos no mundo. Entendendo que, a partir do momento, né, que nós somos seres conscientes, porque nós estamos em um mundo determinado através de leis e normas, então, nesse momento nós devemos ter a racionalidade, a consciência humana sobre os nossos atos, e aí por termos, né, a liberdade de escolha, o que queremos ser, por exemplo, eu quero ter melhorias de condições de vida, um exemplo, né? Então, eu vou, através das minhas escolhas, moldar quem eu quero ser no futuro. Se hoje, num contexto de desigualdade social, eu sou uma pessoa que não tem condições de acesso à riqueza, a partir, por exemplo, das minhas escolhas, eu posso construir um ser humano que vai buscar futuramente ser uma pessoa que tem acesso a essas riquezas, né? Ou eu posso ser uma pessoa que queira viver despregada sem essas riquezas. Não vou me ligar a isso em relação à questão da desigualdade social. Hoje eu sou pobre, mas no futuro eu quero ser rica. Então, isso é uma coisa que angustia muito o ser humano. Então, essas escolhas, né, através da nossa liberdade, ela vai nos condenando também a coisas existenciais, né, angústias existenciais. Então, quem você vai querer ser, quem você é no mundo, é conforme as suas escolhas, ao passo de cada existência. Então, a pessoa, o ser humano que você quer ser futuramente vai se embasar justamente nessa questão de cada passo que você vai dar. Mas, afinal, o que é o existencialismo? O existencialismo designa um conjunto de tendências, né, de pensamentos filosóficos que tem como base a existência humana, né, ou seja, tem como ponto de partida a existência humana e o objeto fundamental de suas reflexões. É também conhecido como filosofias da existência. Por que filosofias? Porque tem vários pensamentos, né, diferentes pensadores que vão trabalhar sobre a existência humana. E o existencialismo ele é uma corrente filosófica que tem como pensamento começar com o sujeito humano, com o ser humano, com a existência humana. Tinha falado para vocês que é conhecida como filosofias da existência, né? Uma ressalva para esse slide que tem filosofias da ciência. Então, o termo correto aqui seria filosofias da existência, porque esses pensadores eles vão tratar sobre entender o ponto de partida principal, a existência humana.
E nós temos uma transição do século XIX para o século XX, que é os filósofos pré-existencialistas, né, e os existencialistas. Os pré-existencialistas, eles são Arthur Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. O Schopenhauer, ele vai tratar sobre uma visão pessimista do mundo, então um dos temas principais dele vai ser o sofrimento humano, né, as angústias, as dores que o ser humano tem. O Kierkegaard e o Nietzsche, nós vimos o que eles tratam nas suas obras, né, antes. E os existencialistas, né, o Heidegger, o Sartre, que é o principal. A Simone de Beauvoir é a única mulher que sobressai nesse meio, né, assim, é muito difícil nós vermos na filosofia uma mulher. E aí a Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa contemporânea que trata principalmente sobre as questões de gênero e sobre o feminismo, né, o chamado feminismo existencialista, e também temos o Jasper. Então, é nessa visão de pensadores existencialistas do século XIX para o século XX que nós vamos compreender o que é a corrente filosófica em si. Quando se fala em existência humana, se fala no que é o existir. Então, assim, se nós formos refletirmos sobre esse tema, nós vamos pensar diferentes maneiras de pensar o que é o existir. Então, juntamente com os pensadores existencialistas, eles tentaram compreender as visões, né, entender o que é o existir, a existência humana. Então, basicamente, quando eu falo em existir, eu falo de uma relação do ser humano consigo mesmo, de entender quem ele é no mundo, de uma relação com os outros seres humanos, né, entender a convivência humana em si, através das relações sociais, relações afetivas, né, entender a relação com os objetos culturais, né, ou seja, o momento em que o ser humano ele se compreende no mundo com culturas, né, normas, hábitos, costumes, e também com o espaço que ele vive, né, com a natureza. Então, a existência está condicionada a essa relação. Então, são diversas relações, né, múltiplas relações para se compreender o que é o existir. Mas, basicamente, também temos duas formas de se compreender, né, duas visões, duas relações que são determinadas, né, aquelas que podem ser resultadas das leis naturais, né, coisas que acontecem, né, o destino, mas também, né, temos as indeterminadas, que resultam da nossa liberdade, né, das nossas escolhas. Então, essas relações resultam, né, justamente as determinadas e indeterminadas. As determinadas são justamente tidas pela questão das leis naturais e pelas questões do destino, né, de entender que nós somos destinados a algo, como eu tinha falado logo no início dessa videoaula. E as indeterminadas, né, podem ser aquelas que é passíveis ou não de acontecer, vai depender justamente da nossa liberdade ou do acaso. Temos como características do existencialismo 3 visões, certo? Que é uma sobre o ser humano, a outra sobre a liberdade humana e a outra sobre a vida humana. Então, quando eu falo em ser humano, eu entendo que o ser humano é um ser imperfeito, um ser humano é um ser que é inacabado, né, que foi lançado ao mundo, né, e vive sob riscos e ameaças. Então, essa é a visão que o existencialista ele vai tentar trabalhar sobre o homem em si, sobre o ser humano. Quando eu falo sobre liberdade humana, eu vou tentar entender que a liberdade ela é condicionada às condições históricas, né? Ou seja, aos fatos históricos da nossa existência, né? O que vieram no decorrer do tempo. E, por fim, entender que a vida humana ela não se dá do êxito ao crescimento. É o contrário, a vida humana ela é marcada por situações de sofrimento, né? Como doença, como dor, como injustiças. Luta por sobrevivência, fracassos, né, na vida social, afetiva, velhice e morte. Então, assim, entender a vida humana é entender o sofrimento humano, a angústia interior, né, e aí podemos, através disso, considerar esses aspectos, esses obstáculos na vida humana e tentar encará-los, né, compreendê-los para encará-los. É essa a visão que os existencialistas vão tentar trabalhar.